Fala galera, muito bom dia, e terminamos janeiro, o mês que parecia que não acabava, o que pra mim foi ótimo porque eu pude andar bem com as minhas metas, mas para outras pessoas foi um desespero porque não fizeram nada que tinham planejado. Em qual dos dois cenários você se encaixa? Eu espero que no primeiro, né, assim como eu. Mas se não for, não se desespere, a gente ainda tem aí 11 meses pela frente. Revisita os conteúdos anteriores sobre metas, acompanhe toda segunda-feira os novos conteúdos, que aí vão te dar mais clareza para que você pare de procrastinar. E se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal para receber toda semana um conteúdo exclusivo sobre comportamento, liderança, inteligência emocional, agilidade e muito mais. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E nesse episódio eu vou falar sobre os principais vícios que podem fazer com que você deixe de fazer o que precisa ser feito e comece a procrastinar, ou seja, mais um passo para você ter clareza e tornar 2024 o ano que realmente você atingiu seus objetivos. Só para relembrar, procrastinação é você adiar ou atrasar de forma consciente ou não a realização de alguma tarefa, de algum objetivo seu, mesmo quando você sabe que essa demora, esse atraso, pode trazer aí consequências negativas para você. É um comportamento comum e natural do ser humano, mas que pode ser melhor controlado. Não existe a eliminação da procrastinação, principalmente porque ela está relacionada ao mecanismo de defesa nosso, de proteção da vida, que evita ali o nosso gasto de energia. E existem também outros fatores, como a falta de motivação, medo do fracasso, falta de conhecimento, dificuldade de gestão de tempo e distrações e vícios, por exemplo, que também podem fazer com que você procrastine mais. Então, quais são os principais vícios que talvez você esteja fazendo até no piloto automático e nem saiba que estão impactando seus objetivos? O primeiro deles é o vício nas redes sociais. Enquanto as redes sociais elas podem ser aí uma ferramenta para manter conectado, informado, o vício nelas pode resultar em horas perdidas, seja postando algo para ter os seus likes, os seus comentários, a aceitação dos outros, ou simplesmente navegando sem perceber naquele infinito de postagens que aparecem no seu feed. Eu vi recentemente um termo no podcast do Jerônimo Termo, que é até um coach que eu gosto muito de acompanhar, não sei se a frase é dele, mas eu achei perfeito, que existe um tempo novo, né? A gente tinha um presente, tinha um passado, tinha um futuro, mas agora com o celular, com as redes sociais, a gente passou a ter o ausente, né? Que é o tempo em que você está desconectado de tudo que está acontecendo ao seu redor. Pega o celular, independente do modelo, e entra aí para ver quantas horas você gasta por dia nas redes sociais. Esse é o seu tempo de ausente, né? Talvez você ache aí um tempo que precisa para poder usar para planejar seus objetivos e metas do ano, e tirando aí um tempo das redes sociais. O segundo vício mais impactante para sua produtividade é a própria internet. Ela é repleta de tentações que podem fazer facilmente você desviar sua atenção das tarefas que são importantes. Desde vídeos engraçados até artigos que são interessantes, é fácil perder horas navegando sem ter um propósito definido, né? Imagina a situação em que você abre o navegador e entra em um site que tem um vídeo engraçado, esse vídeo no final aponta para outro vídeo, e aí você fica ali assistindo, e depois de um tempo você nem sabe mais por que tinha entrado na internet. Pode ser vídeo, reportagem, artigo, hoje em dia até página de inteligência artificial é capaz de fazer isso com a gente. Eu mesmo já me peguei em alguns momentos, eu estava ali numa página de inteligência artificial para criação de imagens, gerando de forma bem alheia várias imagens só para ver o resultado que daria, e sem nenhum propósito efetivo, matando ali um tempo que poderia ser importante para mim, sem nem mesmo perceber. E para esse vício, e para o primeiro, né, você pode usar aí bloqueadores de site, plugins de atenção, ou simplesmente uma técnica, como por exemplo a técnica Pomodoro de gerenciamento de tempo, para você dividir o seu tempo entre tempo produtivo e ali um período que você planeje para que você possa usar para navegar sem se sentir culpado. Já o terceiro, o maior vício, nem sempre parece um vício, ele ainda tem ali um disfarce muito bem com a proposta de aumentar a sua produtividade. É o vício de ser multitarefa. Muitas pessoas acreditam que a habilidade de realizar muitas tarefas simultaneamente é um dom, é um sinal de eficiência, mas esse é o maior engano que existe. E aí tem vários estudos da neurociência que demonstram que o nosso cérebro ele não consegue realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Não é a mesma coisa que um computador. A gente só processa uma vez. E mesmo assim, quando a gente está fazendo muitas coisas, a gente acha que está ali fazendo em paralelo, a gente simplesmente está parando de pensar sobre uma e pulando para outra. Isso pode até ser rápido, mas tem um custo na hora de você retomar a tarefa anterior. Ah, Bruno, mas eu consigo ser multitarefa. Eu cozinho enquanto eu vejo TikTok, eu respondo e-mail enquanto eu estou na reunião. Sim, você consegue com certeza fazer 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo em paralelo, mas não com a sua atenção plena. Provavelmente o arroz vai queimar, ou você não vai lembrar do que foi falado na reunião, porque você estava com foco ali no e-mail. Não tem almoço grátis. Isso daí com certeza vai ter um custo para você. E isso ainda tem outro agravante, né, para sua motivação.
Quando você termina uma tarefa, você acaba liberando dopamina, você se sente bem, você quer continuar realizando, finalizando as coisas. Cada vez que você paralisa algo e troca por outro, isso significa que você está ali concorrendo com outras atividades, o que em muitos casos vai fazer com que você demore mais, ou seja, demora mais para que você consiga se motivar, ter a dopamina no seu organismo, e aí sim, fica mais tarde aquela recompensa, aquela sensação boa de ter concluído alguma coisa. E se você quer ver o quanto isso te impacta, tenta passar uma semana, só uma semana fazendo uma coisa depois da outra, ao invés de tentar paralelizar tudo. Você vai ver que isso vai te dar uma motivação e uma produtividade muito diferente. O quarto principal vício é o consumo de mídias. E a gente sabe que hoje em dia o que mais tem são streams com vídeos, séries maravilhosos, o que não é um problema. O grande ponto é que o consumo desses conteúdos acaba se tornando excessivo, com casos onde você passa um final de semana inteiro maratonando ali uma série nova e isso toma, sei lá, vamos dizer que sejam 2 dias, 16 horas do seu tempo. Veja quanto tempo do seu final de semana você anda gastando aí assistindo filme ou série. Calcula quanto isso daria por mês. Você tem ideia mais ou menos qual é a média desse consumo da população brasileira? Hoje a população brasileira consome mais de 3 horas por dia, em média. Isso mesmo, isso dá mais de 20 horas por semana. Só para você ter um comparativo, sabe quanto tempo você leva para ler ou ouvir um livro, se você preferir, por exemplo, como eu, audiobook? Um livro, digamos, de 300 páginas? 10 horas. A gente está falando de 2 livros que você pode estar consumindo por semana. E, obviamente, se você não gosta de ler ou de ouvir audiobook, vamos fazer um comparativo com uma faculdade, com uma disciplina de faculdade. Geralmente, elas têm 40 horas por semestre. Ou seja, em 2 semanas você está gastando o tempo de uma disciplina de um semestre de faculdade assistindo séries ou vídeos. Será que isso realmente é importante para você? Você realmente vai continuar usando a desculpa de que não tem tempo ou você vai parar para pensar no que realmente é importante para sua vida? Reflita sobre isso. E o quinto principal vício é outro que também se disfarça de algo positivo, mas que no final das contas só faz com que a gente procrastine cada vez mais, que é o vício do perfeccionismo. Esse é um vício sorrateiro. Eu mesmo já me peguei várias vezes fazendo e refazendo o episódio do podcast, ou o artigo, ou até mesmo um vídeo, simplesmente porque eu não gostei do tom da minha voz que estava ali, eu achei que a luz não estava legal, meu nariz não estava parecendo maior. Coisas muito pessoais que não impactavam em nada no que era importante, que era o conteúdo. Mas isso acaba acontecendo também para nos paralisar. Você pensar, eu preciso ter todo o conhecimento necessário para começar algo que talvez você ainda não conheça. E aí, tudo bem, quando você tiver todo esse conhecimento, você vai iniciar. Sabe quando é que você vai ter? Nunca. É claro que você vai estar paralisando aí algo que é importante para a sua vida. E isso tem um medo, obviamente, escondido por trás disso, que é o medo de não alcançar o seu objetivo, a sua expectativa, principalmente não ser julgado pelos outros, ou até mesmo por si mesmo, pelo fracasso. E olha que palavra pesada. Quem sabe se você substituir aí fracasso por resultado diferente do que você gostaria, você diminua aí o peso dessa frase e tem até mais compaixão por si mesmo. No caso do perfeccionismo, você precisa entender que não existe perfeição, mas a prática, a consistência, a progressão são fatores mais importantes para que você tenha os resultados cada vez mais próximos, cada vez mais alinhados ao que você está buscando. E se você não está pronto, tudo bem, vai aprendendo aí ao longo da sua jornada. Errar também é uma forma de aprender. E não tentar vai te deixar tão distante do seu objetivo quanto errar. Então, pessoal, acho que você já deve ter percebido que eu estou realmente provocando você para deixar de ter desculpas, de ter aí os seus porquês, de não conseguir alcançar os seus objetivos em 2024 e sair da posição de vítima e se colocar realmente como protagonista da sua vida. A teoria é muito bonita, mas eu quero aqui a prática, eu quero que vocês ouçam os episódios e não deixem de lado, muito legal, gostei, me incomodou ali naquela hora, mas não fiz nada. Não, haja, planeje, execute, monitore, perceba, mude o seu comportamento. Não faz desse podcast só uma fonte de distração, um vício, porque aí talvez seja melhor você não me acompanhar, você deixar de lado e vai assistir sua série, vai fazer alguma coisa que vá pelo menos te distrair um pouco mais. Aqui é para quem quer ter resultado em 2024. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio provocativo e eu te vejo semana que vem. Um abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.